Boa noite a todos. É com muita alegria que mais uma vez eu estou aqui a convite da Uzi, da Cleusa, do Edmar, de todos os amigos, para fazer mais esse evangelho dessa noite. Eu me chamo Willy, sou um trabalhador da Casa Maria do Sacramento, Guiana de Jesus. Eu agradeço muito a oportunidade de trabalho que me é dada nessa noite. E eu gostaria muito de que vocês estivessem comigo, que vocês desligassem um pouquinho do, das preocupações do cotidiano, das preocupações que o dia a dia nos traz, e nos conectássemos agora com a espiritualidade, nos conectássemos com o nosso Pai Maior, com o nosso Deus Criador. Eu vou iniciar este evangelho com a leitura de harmonização, mas antes eu gostaria que quem se sentir à vontade, pegar uma garrafinha d'água, um copo d'água, colocar do lado para que os bons amigos do plano espiritual possam fluidificá-la ao final deste evangelho. Vamos rogar a Deus, nosso Pai, que esteja conosco e que todos os amigos, nossos mentores, anjos da guarda, possam também se reaproximar de nós nesse momento. A leitura vai ser extraída do livro Corações Amigos. Ela foi escrita por espíritos diversos, tá? Esse livro. A leitura chama O Maravilhoso Universo do Trabalho. Deus, em seu trabalho constante, faz do céu e da terra um campo, onde os operários devem lutar para não terem as ferramentas enferrujadas pelo egoísmo, pelo orgulho e pela invigilância. Se o Pai Maior trabalha, por que os filhos deverão descansar? Se é sabido que cada ser necessita caminhar para frente, não é mesmo? Parados não evoluímos. E se não evoluímos é porque não estamos trabalhando na vinha do Senhor. Muitos julgam-se bons e trabalhadores, ou porque expulsam demônios, outros recitam orações, seguem rituais ou vivem enclausurados. Mas o Senhor conhece o bom trabalhador e ao seu lado se encontra, fazendo com que ele persevere até o fim. Mesmo possuindo o corpo dilacerado pela dor e o espírito atordoado diante de sofrimentos e injustiça. De nada adianta gritarmos, dizendo-nos, os servos do Senhor lutando pelo seu rebanho. Ele já colocou a sua marca naqueles que o servem, mas estes possuidores da humildade escondem-na com a simplicidade, sem deixar os orgulhosos perceberem a grandeza de suas almas. Todos nós devemos trabalhar. Todos nós devemos ser trabalhadores na vinha do Senhor. Os que não fazem vivem à procura dos erros do próximo. E nessa procura passam os anos, lutando para consertar o mundo, esquecendo de descobrir ao seu redor o maravilhoso universo do trabalho, onde muitos lutam para evoluir e só os indiferentes temam em desconhecê-lo. Que assim seja. Então, nessa leitura, traz exatamente o que eu estava agradecendo a Uzi e vocês por estarem comigo. A oportunidade do trabalho. Agora eu convido a todos a fecharem os olhos, a desconectarem do mundo lá de fora e se conectarem com o nosso Deus interior. Que possamos resgatar o nosso Deus que mora dentro de cada um de nós. Que Deus, em sua infinita bondade, possa nos esclarecer através das palavras que serão lidas do Evangelho do Cristo. E que possamos juntos ganhar o discernimento, ganhar o conhecimento, para que continuamos a nossa caminhada na vinha do Senhor.
que possamos multiplicar o conhecimento adquirido na noite de hoje e que possamos absorver cada parágrafo que será lido neste Evangelho. Que esses ensinamentos nos sirvam para enfrentar os problemas da nossa vida, do nosso plano terrestre, e que esses ensinamentos nos sirvam de consolo para sermos cada vez melhores, cada vez espíritos melhores. E com a oração que o Mestre Jesus nos ensinou, vamos iniciar o Evangelho dessa noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos ofendestes. E não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Agora vamos abrir o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Mundos de expiações e mundos de provas. Que vos direis dos mundos de expiação, que vós já não saibais? Uma vez que vos basta considerar a terra que habitais, a superioridade da inteligência, num grande número dos seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos, apenas saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso, mas também os vícios numerosos aos quais são inclinados são indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata, para aí expiarem suas faltas, pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito de irem para um mundo mais feliz. Entretanto, todos os espíritos encarnados na terra não são para aí enviados em expiação pura. As raças que chamais selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, em educação e se desenvolvem ao contato de espíritos mais avançados. Vêm em seguida as raças semi-civilizadas, formadas desses mesmos espíritos em progresso. Estão aí, de alguma sorte, as raças indígenas da Terra, que cresceram pouco a pouco, depois longos períodos seculares, e das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, aí são, se assim se pode exprimir, estrangeiros. Eles já viveram sobre outros mundos, de onde foram excluídos, em razão da sua obstinação no mal, e porque eram uma causa de perturbação para os bons. Foram relegados por um tempo entre os espíritos mais atrasados, e que têm por missão fazer avançar, porque trouxeram consigo sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. Por isso, os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes. São aquelas também para os quais as misérias da vida têm mais amargura, porque há nelas mais sensibilidade e sentem mais o choque que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. A Terra fornece um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Aí, esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens
e contra a inclemência da natureza. Duplo e penoso trabalho que desenvolve uma só vez as qualidades do coração e as qualidades da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Pessoal, coincidência ou não, nosso trecho do Evangelho, ele caiu como se fosse uma luva complementando a nossa leitura inicial. A leitura inicial fala do trabalho incessante do homem na terra. Enquanto o nosso Evangelho trouxe as características do mundo de provas e o do mundo de expiações, que é o mundo em que vivemos. Para explicar, pessoal, esse trecho, eu acho que vale nós voltarmos naquela questão dos nossos eternos problemas diários, né? Quantas e quantas vezes a gente se pergunta, né, a nós mesmos, poxa, nossos problemas não acabam, é a gente resolvendo um, aparecendo o outro, é resolvendo o problema com a família, aparece o problema com o marido, com a esposa, é resolvendo o problema com a esposa, aparece boleto para pagar, e é falta de dinheiro, e é desemprego, e é uma pandemia que assola o nosso mundo. Poxa, será que nós não vamos ter paz? Será que é o que a minha avó falava? Será que o pobre não tem sossego? Mas o pobre tem sossego. O pobre que eu digo somos nós. Todos nós somos ainda pobres de espírito. Nós somos ainda pobres, porque nós ainda somos espíritos em evolução, em constante evolução. E ainda temos de ter muito conhecimento. Vale lembrar aos que não são adeptos da doutrina espírita, aos que não conhecem a doutrina espírita, que a nossa Terra, que é o mundo em que habitamos, ele é um mundo de provas e é um mundo de expiações. Ele já passou da categoria de mundo primitivo. Então, a doutrina espírita, ela acredita, de acordo com as obras básicas de Kardec, que nós temos algumas categorias de mundos, que são eles: os mundos primitivos, depois temos o mundo de provas e expiações, os mundos de regeneração e os mundos felizes. A nossa Terra, hoje, ela ainda se enquadra aí na segunda categoria, no mundo de provas e de expiações. Já fomos mundo primitivos? Já fomos. Passamos para mundos de provas e expiações. E agora, se Deus quiser, estamos numa transição planetária, uma transição que nos foi ditada através de Chico Xavier, que nós estamos mudando, nós estamos nos transformando para nos tornarmos um mundo de regeneração. Mas o que falta para nos tornar um mundo de regeneração? Falta nós estarmos prontos para sermos espíritos em regeneração. Ainda temos muitas provas a passar. Ainda temos muitas expiações a expiar. A gente pode pegar um exemplo muito básico de problemas de família, por exemplo. Um ser humano, um espírito que reencarna deficiente físico, um espírito que reencarna com deficiência visual, um espírito que reencarna com alguma doença crônica, uma doença incurável. E muitas vezes nós olhamos para aquela criança indefesa, porque toda criança é indefesa, toda criança é pura de coração. Nós olhamos para aquela criança e pensamos: coitada daquela criança.
não merecia estar naquela cadeira de rodas, não merecia estar sendo privado de ver o sol nascer por conta da deficiência visual. Mas devemos lembrar, meus amigos, que ninguém, absolutamente ninguém neste mundo é vítima. Tudo, absolutamente tudo. Já ouviram falar naquela frase que nenhuma folha de árvore cai na terra, sendo que o nosso Pai Criador não permita? E é exatamente assim. Se aquela criança deficiente, com problemas de saúde, ela está daquele jeito, é porque Deus permitiu ela estar daquele jeito. Ah, William, então Deus está castigando a pessoa? Não. Quando a gente fala que o nosso pai está castigando aquela criança, a gente risca a primeira pergunta do livro dos Espíritos, que pergunta o que é Deus. Deus é uma inteligência suprema. Deus é a causa primeira de todas as coisas. E Deus é justo e Deus é bom. Se Deus é justo e Deus é bom, como que ele permite que aquela criança venha à Terra com uma deficiência física, com uma doença crônica? Por isso, a lei da reencarnação é a única lei, é a única teoria que explica a grandiosidade do amor de Deus. Aquele espírito que está ali com aquela enfermidade, ele está ali expiando algo que ele fez em vida passada e que Deus, em sua infinita bondade, está permitindo que ele reencarne daquela maneira para que ele possa corrigir o mal que ele fez no passado, para que ele evolua também e lá na frente ele possa ser um espírito saudável, porque ele vai ter depurado toda aquele erro, aquela maldade que ele deixou no passado. Poxa, William, mas é uma criança, sim. Mas aquela criança, ela veio para um mundo de provas e expiações para expiar aquele erro do passado, para que aquela criança, para que os pais daquelas crianças, que muitas vezes também estão expiando algumas faltas, possam cuidar com carinho daquela criança e ensiná-lo a bondade, o amor, a caridade, ensiná-lo a se virar na vida, mesmo com aquela deficiência. E aquela criança vai passar por muitos tormentos na vida por conta da deficiência. E talvez não consiga a cura na Terra, mas ela vai ter a cura do espírito, porque ela se propôs a expiar aquele erro do passado. Então, pessoal, o mundo de provas e expiações que nós estamos é justamente para isso, para nós expiarmos as faltas do passado e através das novas provas nos tornarmos espíritos melhores, para um dia podermos estar num mundo de regeneração. Então, voltando, meus amigos, naquela leitura inicial, falando no trabalho, vamos pegar a seguinte situação. Se nós estamos em um mundo de provas e de expiação, quando surge uma oportunidade de trabalho, nós não podemos jogar fora. Nós precisamos abraçar com todas as forças que nos é dada. Porque essa oportunidade de trabalho, essa oportunidade de fazer o bem, o primeiro ajudado somos nós. Sabe quando vem aquele parente, aquele amigo bater na sua porta, te mandar um WhatsApp? Poxa, hoje eu não acordei legal. Aí você vai pensar, você vai ter dois caminhos. Você vai ter, não tenho tempo, deixa pra lá, porque eu já tenho os meus problemas, cada um com os seus. Ou não, eu vou parar o que eu estou fazendo aqui, eu vou sentar aqui, eu vou ajudar esse amigo, eu vou ajudar esse parente. Porque quando a gente ajuda alguém, o primeiro a ser ajudado somos nós.
Jesus, quando andou pela terra, ele pregou o amor e pregou a caridade. E muitas vezes nós fechamos os olhos para os ensinamentos de Jesus e seguimos com o nosso tempo curto, com o nosso eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, porque eu preciso. Espera aí, vamos acalmar. Vamos baixar nosso ritmo para poder ajudar quem precisa. Porque nós estamos em um mundo de provas e expiações. Lá atrás, a humanidade já viveu um mundo primitivo. Lá na frente, se Deus permitir, se nós quisermos, nós vamos ter um mundo regenerado. Um mundo de provas vai ficar para trás. Porque nós vamos merecer nos regenerar. Mas para isso nós temos que nos tratar como irmãos. Para isso, nós temos que enxergar o outro sem querer ganhar vantagem em cima do outro. Nós precisamos enxergar o outro como se fosse irmãos, porque eles são irmãos. Sabe aquela frase, não fazer para o outro o que você não quer que façam por ti? É isso. Sempre que nós formos fazer qualquer coisa pelo o próximo, pense o que eu, na situação dele ou dela, gostaria que essa pessoa fizesse. E é assim que nós vamos agir. Porque só assim nós vamos conseguir passar essas provas e expiações para chegar a um mundo de regeneração que está muito próximo. Muito próximo. Quantos espíritos não estão desencarnando por conta da pandemia? E quantos são os que realmente estão sentando e tentando entender o porquê disso tudo? A espiritualidade nos colocou aonde nós não deveríamos ter saído. Somos todos iguais, não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa se é branco, não importa se é negro, não importa se é mulher, se é homem, se é homossexual, não importa. Não importa. Nós somos espíritos reencarnantes, irmãos de um. Nós somos irmãos. E nós precisamos, de uma vez por todas, nos tratar como irmãos, para que consigamos atingir a evolução, para que a Terra consiga se tornar um mundo de regeneração. Então, pessoal, estamos com um problema? Parou. Vamos parar de xingar Deus. Vamos agradecer a Deus pelo problema e pedir a Ele força para que nós possamos resolver da melhor maneira o problema. Porque tenham a certeza que quando resolver esse problema, a gente vai ter outro problema e outro problema. Sabe aquela frase, no final do arco-íris tem um pote de ouro? Nós precisamos acreditar. Sabe aquela frase que depois da tempestade vem a bonança? Nós precisamos acreditar, porque ninguém vive somente de problemas. Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Deus é justo, Deus é bom. Ponto. Se Deus é justo, se Deus é bom, nós vamos conseguir transpor todos esses problemas aqui da Terra. Mas nunca deixemos para trás a oportunidade de ajudar o próximo. Porque quando a gente ajuda o próximo, nós estamos nos ajudando. A pessoa veio te procurar, você está cheio de problema, fala assim para o problema, dá um tempinho que eu vou ajudar aquele ali que está precisando um pouquinho mais, depois eu volto para pensar em você. Chico Xavier nos disse a seguinte frase: quando você estiver desconsolado com seus problemas, quando você estiver sem fé nenhuma, pega uma pá e vai trabalhar. O que ele quis dizer com isso? Arregaça suas mangas e vai para a rua e vai ver quantos irmãos têm mais problemas do que você. E assim você vai ver que o seu problema é um farelo de areia mediante a esse mundo de provas e expiações que a gente vive. Se cada um fizer a sua parte,
a gente vai conseguir passar juntos dessa fase que a gente está passando e a gente vai passar juntos para um mundo de regeneração. Tenham a certeza disso. O que a gente precisa é ter fé em Deus e o que a gente precisa é seguir os ensinamentos do Cristo. Amor e caridade. Ponto. Somente isso. Pessoal, eu espero realmente que a gente consiga junto isso daí. Eu espero que a semana de vocês seja fantástica. O final de semana seja fantástico. Que vocês possam pensar um pouquinho no problema de vocês. Pensar na solução e não no problema. Mas também olhar para o problema do outro. Porque muitas vezes é muito pior do que o nosso. Fechado, pessoal? Pessoal, quem não pegou a água no começo, pega agora. Vamos pedir para a espiritualidade fluidificar, para que a gente consiga receber através dessa água o nosso remédio do corpo físico e do corpo espiritual, dentro da necessidade do merecimento de cada um de nós. Tenha certeza, tenha fé que através dessa água fluidificada, aquele probleminha que estava sem resolução, vão se abrir horizontes para que a gente possa resolvê-lo. Tenham a fé, tenham a certeza disso. E enviar as nossas boas energias para todos aqueles que estão sofrendo nos leitos de hospitais, todos aqueles que estão sofrendo de desemprego, todos aqueles que estão sofrendo por N problemas. Encontrar a solução e que todos aqueles que estão com problemas de saúde possam encontrar a cura dos seus males. E que após a cura possa fazer multiplicar a bênção dessa cura, para que outras pessoas consigam se curar. Que as nossas boas vibrações cheguem nas camadas da terra e com as nossas boas vibrações invadam a casa de cada um daquele que precisa mais do que nós. E para os nossos problemas, nós vamos rogar a nossa Mãe Santíssima, para que ela possa nos acolher em seus braços, como filhos que somos, que elas possam nos oferecer aquele colo de mãe e que possa fazer uma limpeza nos nossos pensamentos e renovar a nossa fé no Criador. E que com a oração de Nossa Senhora nós vamos encerrar o Evangelho dessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Pessoal, essa água vocês podem tomar durante os dias, 2, 3 goles por dia, ou pode tomar tudo agora, se vocês tiverem colocado só um copo, não tem problema. Mas confie que dentro dessa aguinha foi depositado aquele remedinho que vai curar os nossos males que tanto necessitamos. Pessoal, um ótimo final de semana para vocês, uma ótima semana que vai vir, que assim seja, que vocês fiquem muito bem, e eu agradeço muito por vocês terem estado aqui comigo durante este Evangelho. Agradeço mais uma vez a Uzi Tucuruvi, que me fez esse convite, e obrigado por mais essa oportunidade de trabalho. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite.